Boa noite a todos. Espero que tenhamos aí uma noite agradável, que eu consiga transmitir um pouquinho para vocês de um tema tão profundo, apesar de ser o nosso cotidiano, que nós buscamos que seja. Então, amar ao próximo como a si mesmo, este é o capítulo 11. O Evangelho nós estávamos estudando no ano passado, né? Parece que faz muito tempo, mas não é. E o último que nós estudamos foi o egoísmo, que o André discorreu para nós. Mas esse tema já foi abordado como o maior mandamento, a dai a César o que é de César, a lei do amor, e hoje nós vamos falar sobre a fé e a caridade. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que desejamos que fizessem a nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, Kardec nos trará várias reflexões sobre o tema, né? E nós podemos dizer que como a caridade, o amor ao próximo, é realmente nós olharmos o próximo com o coração que Deus deseja para nós. É nós olharmos com a caridade, com respeito, com o cuidado realmente que ele merece. É ter compreensão para com ele. Esperamos receber o que nós damos. Então, que nós possamos olhar para o outro e pensar, será que era isso que eu faria? Era isso que eu gostaria de receber? Então, nós devemos ter este olhar sempre, porque somente assim nós vamos conseguir expressar este amor. Então, vejamos no outro nós mesmos, porque assim a gente vai conseguir expressar isso. E desenvolver o sentimento de justiça, porque aplicando as regras no dia a dia, aplicando esse senso de justiça, o que é justo? Nós temos que pensar o que é justo para mim, o que é justo para o outro. Então, quando falamos o amar ao próximo, ele é muito amplo e é muito profundo. Nós também devemos buscar sempre o progresso moral, que se consolida quando nossas decisões realmente refletem este sentimento. Quando nós estamos pensando no outro, nós vamos ver o que realmente eu quero para mim. Então, é o amor ao próximo, é amar acima de qualquer coisa. Não é fácil, mas esse é o desejo de todos nós que estamos na caminhada da evolução. A fé, falar em fé é muito profundo também. Fé é você crer no que você não vê. Fé é você realmente se entregar de corpo e alma aos braços do Pai. É você saber que Ele está cuidando de você. É você estar no invisível, mas sabendo que você tem uma mão que você pode segurar. Isso é a fé. E a fé de uma base, essa base ela é perfeita. É a perfeita compreensão daquilo que se deve realmente crer. Eu creio, eu confio, eu tenho a fé. A prática da mais profunda caridade está baseada na fé, pois sem a fé a caridade não possui abnegação necessária para se concretizar em sua plenitude. Sem a fé, nós não vamos abrir mão de muitas coisas do nosso dia a dia. É só a fé que vai entregar a caridade. É você realmente saber que naquele momento você tem que deixar as coisas acontecerem com a profundeza que Deus nos ensinou. A caridade sem a fé ela não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de tornar-nos felizes. Porque nós sabemos que a nossa busca pela felicidade ela é eterna, mas que os bens materiais, que a vida que nós temos enquanto planeta, enquanto matéria, ela é necessária para que nós atinjamos todos esses obstáculos. Mas somente através da fé
nós vamos conseguir praticar a caridade de uma maneira plena, de uma maneira consciente. Então nós devemos ter que qualquer pessoa pode ter os impulsos nos gêneros, mas a verdadeira caridade, sem qualquer resquício de egoísmo, somente a fé pode nos trazer. Então, através da fé, nós devemos abrir mão do egoísmo, do rancor, dos sentimentos que muitas vezes nos tornam pequenos e nos afastam da caridade. Porque quando nós nos entregamos à matéria, a essa vida que nos faz forçosamente encarar o que eu quero para meu futuro, é somente através da fé. Então, que nós tenhamos essa capacidade de, nos dia a dia, nas coisas mais profundas, podermos buscar esses impulsos generosos, esses impulsos de caridade, que vai nos levar realmente a uma concretização de uma fé caridosa, de uma fé amorosa e de uma caridade profunda. Em uma palavra, caridade por todos e amor a Deus acima de tudo, porque o amor a Deus resume todos os deveres e é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade, da qual Ele fez uma lei para todas as criaturas. Então, como nós podemos dizer que nós amamos a Deus se nós não temos um olhar caridoso? Se nós realmente não nos colocamos de uma maneira mais sensata para com o nosso próximo. Então, nós devemos sim ter essa devida expressão na prática da justiça, respeitando os direitos, compromissos e limites, preservando a harmonia, essa harmonia que só o amor a Deus pode nos trazer. Então são coisas, são atitudes, são repetições, são práticas diárias, constantes. Então nós devemos saber que a compreensão, quando nós compreendemos a relação com o divino, isso nos traz a necessidade pela forma de agir, de como tratamos as pessoas. Isso vai nos trazendo no nosso dia a dia. E a prática da caridade, cada gesto de consideração, paciência, auxílio, fortalece a consciência e aproxima o agir e afirma o crer. E daí nós vamos crer que realmente nós estamos no caminho certo. Então, devamos sim ter esse compromisso com o amor a Deus, porque é fácil falar, mas praticar no dia a dia, tornando isso um hábito constante, é muito mais difícil. Esse princípio, e esse é um dos temas que está no capítulo 11, dai a César o que é de César, é consequência daquele que preceitua fazer aos outros como desejamos que os outros nos façam, condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a alguém. E essa frase, dai a César o que é de César, nos traz a realidade da matéria, porque Cristo, eles queriam fazer uma pegada, mas ele foi muito sábio como sempre. E isso nós trazemos para os dias de hoje. Nós sabemos que nem sempre o que nós temos que pagar enquanto responsabilidades sociais é correto, mas nós temos que ter a consciência que essa é a lei dos homens e nos cabe respeitar o que nos foi imposto. E cabe a eles, aos que estão no poder, fazer o uso adequado desses recursos. Então, se eles fazem ou não fazem, não nos cabe julgar. É a responsabilidade deles com o livre-arbítrio de cada um. Mas nós temos a responsabilidade de honrar o que nos é obrigação, o que nos é imposto como lei. Lei do homem, lei da sociedade. Então, nós devemos, sim, ter essa responsabilidade na expressão prática da justiça, respeitar os direitos, compromissos, limites e preservar a harmonia entre as relações sociais. Então, essa harmonia da relação social depende de cada um de nós.
Nós não podemos querer levar uma vantagem que vai nos custar caro no futuro. Porque aqui na matéria é fácil, mas essa irresponsabilidade pode nos ser cobrada, porque era devido dentro da sociedade que nós vivemos. Então a gente tem que ter essa consciência. Se o que é feito pelo homem que está na direção é certo ou errado, a responsabilidade é dele. Mas nos cabe sim ter essa responsabilidade com a honestidade nas pequenas e grandes situações, cumprir acordos, respeitar o que nos pertence fazer, evitando qualquer dano intencional ou moral. Então, nós temos que ter essa responsabilidade, porque senão nós vamos também ter os nossos ajustes futuros. Então, dai a César o que é de César. Amar ao próximo como a si mesmo. Essa é a premissa maior, né, de Jesus Cristo nos deixou. Então, devemos ter isso em todos os sentidos das nossas vidas, né? Porque o amor ao próximo é reconhecer no outro a mesma dignidade que desejamos para nós, orientar as nossas atitudes respeitosas para com o próximo, é nós realmente vermos no outro você, o seu filho, a pessoa que você mais ama. Então, a partir do momento que nós temos esse olhar generoso, nós começamos a mudar as nossas atitudes. E é isso que nós buscamos para um futuro. É isso que Deus espera de nós quando nós realmente atingirmos a nossa evolução. Mas isso não acontece do dia para a noite. Isso é uma prática diária, né? Então, ninguém caminha sozinho. Nós temos sim que ter essa consideração, esses sentimentos que são necessários, com a mesma serenidade que nós temos para conosco. Quando transformamos esse ensinamento em critério, em relações diárias, antes de agir, perguntar a nós mesmos: era isso que eu faria? Era isso que eu mereço? Era isso que eu gostaria? Então são as perguntas básicas, né, que nós temos que fazer. Amar o próximo como a si mesmo é o maior mandamento que Cristo nos deixou. Sede bons, amparai vossos irmãos, abandonai a horrível chaga do egoísmo. Esse dever, se cumprido, há de vos abrir a rota da eterna felicidade. Porque a felicidade, ela é relativa, né? Nós estamos aqui vivendo num mundo de matéria, onde nós temos as nossas dificuldades, mas nós sabemos que a criação nos fez para sermos felizes. Mas muitas das vezes essas dificuldades diárias, elas são realmente para ver como está o nosso andar, o nosso caminhar. Então nós devemos sim cuidar para que isso aconteça. O chamado ao bem começa pelo cuidado com o outro. Amparar quem necessita, combater o egoísmo, são expressões concretas da justiça, pois reconhecem no próximo alguém digno do mesmo respeito e atenção que desejamos para nós. O dever se revela na disposição de sair do próprio interesse. Então, quando nós deixamos o nosso interesse pessoal de lado e pensamos no todo, nós podemos sim buscar a felicidade plena. E essa felicidade plena, ela vai chegar, mas estamos no caminho, né? Isso basta a nós realmente que a gente faça no dia a dia, nas simples coisas, nas mais pequenas oscilações da vida, o buscar da felicidade, porque esse é o nosso futuro. Cabe a nós chegarmos nessa felicidade plena. Fora da caridade não há salvação. Essa é a premissa do Espiritismo, né? Uma frase que nós temos aí como nossa bandeira.
Mas por que Kardec nos traz? Porque a caridade é o eixo que orienta a nossa vida moral. A caridade, ela é o que nos alicerça, porque quando você tem caridade, é porque você já teve uma evolução moral. Nós já estamos trabalhando nessa caminhada moral. Então, você pensa na caridade não só a material, mas sim aquela caridade nata, aquela que você quer o melhor para você e para o outro. Então, nós devemos sim buscar que não tem limite para o material, mas envolve o respeito, a compreensão, a disposição sincera de fazer o bem. Quando colocamos cuidado com o outro no centro das escolhas, damos a direção certa às atitudes e evitamos caminhos que afastam da consciência tranquila. Porque quando nós estamos com a consciência tranquila, é porque de fato nós estamos caminhando. Nós estamos evoluindo nessa jornada diária, porque existe coisa melhor do que você, realmente, eu fiz o que estava ao meu alcance. Nem sempre é todo necessário, mas a consciência está tranquila porque você fez o seu melhor. Nós fazemos o nosso melhor. Então nós devemos ter essa preocupação. Por isso que a caridade, ela é muito mais do que bens materiais. Ela é o que você dá de você. É o que nós conseguimos ver no outro com carinho, com respeito, com generosidade. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Também é uma premissa que o Espiritismo nos traz com muita frequência, famoso BIP. Então nós devemos sim ter a benevolência, porque com a benevolência começa a forma como enxergamos as pessoas. Você passa a enxergar as pessoas com o seu mais profundo íntimo, o que você tem de melhor em você. Quando nós enxergamos o outro com o que nós temos de melhor em nós mesmos, nós vemos o outro com mais carinho. Então, o que eu pude tirar desse estudo, vendo este tema, é que o outro nada mais é que sermos nós olhando no espelho. É nós querendo ser para o outro o que ele poderia ser para nós. Então, nós devemos ter também que a indulgência é compreender os limites humanos, que todos somos limitados. Então, quando você sabe que o outro deu o seu melhor, você é compreensivo. Isso é caridade. É você saber as limitações e respeitar os limites, porque cada um dá o que tem de melhor. Quem somos nós para julgar se o que ele deu foi ou não o seu melhor? Cabe a ele. Mas se nós tivermos um olhar, eu creio que ele está realmente dando o melhor de si, por menor que ele faça, aquilo passa a ter uma grandiosidade imensa. São nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, nas pequenas entregas que nós realmente vemos a caridade do outro. Não é o muito, é o como. É o como que você transforma esse amor em caridade. E o perdão, né? Porque o perdão é libertar o coração do peso das ofensas. Então, o perdão é quando você perdoa o outro, você está libertando o seu coração das ofensas que você pode ter recebido. O importante é você perdoar. Agora, se a pessoa vai ou não aceitar o seu perdão, você não tem essa compreensão, não depende de você, não depende de nós. Mas a partir do momento que nós tiramos do nosso coração o peso da ofensa do outro, você se sente leve. Você realmente praticou o perdão. Porque você vai orar por aquela pessoa. Você vai querer o melhor daquela pessoa. E eu tenho aprendido muito e pratico isso já há alguns anos. Quando eu tenho qualquer divergência
Hoje a oração, a prece é o meu escudo. Eu oro pela pessoa com tudo que eu tenho de melhor no meu coração. Porque eu acho que isso vai transformar a pessoa e vai me transformar. Eu não permito que qualquer rancor cresça. Por quê? Porque eu estou orando por ela, eu quero que isso dissipe. Eu quero que isso se transforme numa relação saudável. Então, quando nós fazemos isso com o coração, isso se torna muito mais fácil. Então, que nós tenhamos realmente essa missão, essa visão de transformar as reações, que às vezes são automáticas, em reações que nós pensamos, em reações pensadas. Tirar esse automático que às vezes nos coloca em situações desagradáveis. Pensa antes, respira, né? Às vezes um respirar nos poupa de tantas coisas. Então, antes de deixar aquele automático sair correndo de sua boca, respira, pensa fundo. Quem sabe aí você se poupa de tantos aborrecimentos, tantos dissabores. Então, é isso que nós devemos levar para o nosso dia a dia. Nem sempre podemos mudar o outro, mas sempre podemos mudar a maneira de responder ao outro. Cabe a nós. Esse está nas nossas mãos. Então, vamos ter essa atenção. A vida fica mais lenta um pouco, porque no automático tudo é muito fácil. Mas quando você se dispõe a desacelerar um pouco, a tirar um pouquinho o pé do acelerador e começar a pensar um pouco nas suas atitudes, isso torna a sua vida mais leve, né? Então, que o progresso moral se fortaleça quando a compreensão prevalece sobre a irritação. E a paz interior, ela orienta as relações. Então, que façamos das nossas relações mais amenas, né? O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Então, como que nós definimos isso por discurso? Mas por coerência. É na coerência da justiça, do amor e da caridade que formam o mesmo princípio aplicado às nossas escolhas diárias. Agir com retidão, tratar com respeito, fazer o bem sem interesse, revela a nossa maturidade moral e compromisso com a própria consciência. Então, vejam bem que esse pensar, maturidade, nós somos espíritos em evolução. A maturidade nós vamos adquirir à medida que nós vamos mudando as nossas atitudes, a nossa maneira de ver, de agir, de olhar. Então, que nós consigamos caminhar para uma maturidade moral, né? Para poder atingir aí esse bem-querer. Nem sempre podemos mudar, mas podemos sim vê-los nas relações, nas decisões, nas responsabilidades. Não basta conhecer o bem, nós temos que agir no bem, né? O progresso espiritual só se constrói quando nossas ações refletem a pureza dos valores que nós afirmamos. Então, não basta só ter conhecimento, nós precisamos transformá-lo em prática diária e cotidiana. Então, esse estudo, ele vai sempre estar nos levando a refletir o nosso dia a dia, as nossas atitudes constantes. A caridade é paciência e benigna, né? O que nós queremos dizer com isso? A caridade verdadeira não se apressa, nem se impõe. Ela sabe esperar, compreender tempos diferentes, pessoas diferentes, acolher as imperfeições humanas. A paciência preserva relações e bondade, suaviza os conflitos. Olha que reflexão profunda. Suaviza os conflitos. Por quê? Porque ela é benigna. A caridade é benigna para nós.
Então, que nós possamos, sim, saber esperar, saber compreender. São tempos, pessoas diferentes. Eu não posso querer fazer um julgamento hoje de uma situação vivida no passado. Em situações que eram muito diferentes. A gente tem a própria pandemia que fez tantas reflexões, as pessoas que realmente tiraram proveito de uma situação difícil, hoje veem a vida de uma maneira diferente. Então, que nós sejamos pacienciosos, que nós tenhamos a caridade como uma forma benigna de realmente de levar a vida, né? Que ao aprender a responder com calma, onde antes reagíamos com impaciência, que pequenos gestos de gentileza, tolerância e cuidado transformem o ambiente ao redor e eduquem o próprio coração. Quer dizer, se a gente for trabalhando no dia a dia, como que eu posso? O que eu devo fazer? Seja paciente, seja generoso, seja calmo e passivo. Tire o pé do acelerador, né? Fácil não é, como eu sempre digo. Mas responder com calma, onde antes reagíamos com impaciência. Pequenos gestos de gentileza, tolerância e cuidado transformam o ambiente. Que a gente possa conseguir transformar o nosso ambiente em cada dia ambientes melhores, de convívio fraterno e de condições saudáveis, né? A caridade não consiste apenas na esmola, mas em todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes. Então, é necessário termos a caridade física de ajuda ao próximo? É óbvio que é necessário. Vamos fazer uma caridade, vamos ajudar essas crianças. Mas a caridade maior vai estar na maneira como vai ser entregue esses chocolates, né? Que nós consigamos, as pessoas que praticam, que trabalham, né, numa ação como essa, na entrega de uma cesta, de um alimento, de uma sopa, que nós, através daquele gesto físico, material, possamos levar muito mais, através de um sorriso, através de cumprimentar a pessoa, de ser ouvinte, porque aquela pessoa ela tem carências materiais, emocionais e espirituais. Quando nós conseguimos conciliar esse dar, esse entregar, esse se doar, aquelas pessoas vão sair completas. Elas vão sair saciadas do seu físico, porque ela tem aquela necessidade material e nós precisamos, sim, trabalhar por isso, mas elas vão sair leves. Nossa, você viu? Ela conversou comigo, me deu atenção, foi tão gentil. Então, às vezes, nessas ações, geralmente são cansativas. As pessoas que trabalham lá, elas ficam, tem o antes, tem o depois, tem o durante, mas todos vão carregados de amor. O que eles mais entregam é isso, é o amor. Então, que nós consigamos fazer dessa parte do entregar, do cuidar da parte material com muito carinho. Que nós tenhamos essa oportunidade, que a gente seja abençoado, porque é abençoado quem faz. Porque é tão gratificante, né, Tiago? Tiago que participa, é muito gratificante. Você sai de lá muito melhor do que você entrou, independente de qualquer cansaço físico que isso possa ter acontecido. Então, que nós possamos ter esse valor e ter o orgulho de dar, não a indiferença de entregar, né? Porque quando você entrega com amor, é diferente da pessoa que simplesmente faz por fazer. Então, que façamos a diferença. Ao cultivarmos a gentileza nas atitudes, nas palavras, fazendo bem com respeito, discrição e sinceridade, preserva a dignidade de quem recebe, educa o coração de quem faz o bem. A verdadeira caridade é sempre boa, benevolente.
está tanto no ato quanto na maneira de praticar. Então, que nós possamos ter a caridade não apenas na forma, mas nas nossas atitudes. A caridade, ela é profunda, ela é ampla, ela nos leva, e a fé é sinônimo. Não existe fé sem caridade e caridade sem a fé. Que nós consigamos realmente fazer a caridade tendo o amor a Deus sobre todas as coisas. Que nós possamos amar o próximo e fazer por nós mesmos o melhor que nós gostaríamos. Porque quando você se ama, quando nós nos amamos, nós vamos amar o próximo. Porque aquilo é intrínseco, o amor é profundo. Então, que nós tenhamos essa sensibilidade a olhar o outro. É realmente parar um pouco e pensar, é isso que eu queria? Será que eu posso fazer diferente? Hoje eu não fui muito bem, mas amanhã eu vou procurar fazer melhor, né? Então, é isso que eu trouxe para vocês hoje, para nós estudarmos um pouco e refletirmos sobre a fé e a caridade como um princípio básico da nossa sobrevivência, da nossa vida, da nossa evolução e prática enquanto pessoas buscando se melhorar a cada dia. Muito obrigada.